Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora tu vais assistir esse vídeo, então te cumprimento nos 3 horários do dia, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a introdução à teoria dos conjuntos, mas vamos já passar para o que a gente chama do grande gargalo de qualquer aluno de matemática, certo? Inclusive de muitos professores, que na verdade seria os problemas com conjuntos, onde a gente vai trabalhar obrigatoriamente união, interseção e diferença de conjuntos através de problemas. Então, eu vou colocar alguns probleminhas básicos aqui, que vai exigir um pouquinho de lógica também na questão da interpretação, tá certo? Então, vamos lá. Veja esses problemas de aí. Numa sala de aula, 85 alunos jogam basquete, 75 jogam futebol, 17 praticam duas atividades, basquete e futebol. Quantos alunos foram pesquisados, sabendo-se que todos optaram pelo menos por um dos esportes? Essa é uma questão fácil. Então, a gente pode trabalhar diretamente no diagrama de Venn. A gente separa quem joga basquete, quem joga futebol e aqueles que jogam os dois esportes, certo? Então, a gente tem aqui, ó, quem joga os dois esportes, 17, que no caso aqui a gente está trabalhando com uma interseção. Então, por que uma interseção? Porque desses 17 alunos, eles jogam tanto basquete como futebol. Então, eles praticam os dois esportes. Então, para que a gente possa saber o total de alunos que foram pesquisados, é muito simples. Soma-se os alunos que jogam basquete e futebol, certo? Que nós vamos encontrar aqui 160, e subtrai-se de 17, que é a nossa interseção. Como você pode ver aqui, ó, certo? Que são os alunos que jogam os dois esportes. Então, a gente vai ter 143 alunos pesquisados. Então, numa questão como essa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está se pedindo, certo? Com o que está se pedindo. Então, você pode ver aqui, ó, se eles praticam as duas modalidades, obrigatoriamente, a gente vai saber que nós temos aqui, ó, uma união, certo? União, porque temos duas modalidades, e vamos ter bem aqui, ó, uma interseção, certo? Uma interseção, porque são os alunos que praticam as duas modalidades ao mesmo tempo. Então, a gente tem que utilizar a nossa lógica, a nossa interpretação no que está sendo perguntado. Ele está perguntando, ó, quantos alunos foram pesquisados? Aí ele dá outra informação, sabendo que todos optaram pelo menos por um dos dois esportes. E a gente tem 17 que optaram pelos dois esportes, certo? Independente da informação, sabendo que todos optaram pelo menos por um dos dois esportes. Mas ele quer saber, o enunciado ele quer saber exatamente isso. Quantos alunos foram pesquisados. Então, no caso aqui, se você tiver algum tipo de dúvida, releia a questão uma, duas, três vezes para poder tentar realizar a operação. E nada mais, nada menos que essas operações, elas vão ser operações simples, de adição, subtração, talvez, olhe lá, uma multiplicação, tá certo? Mas é mais interpretativo, e você pode utilizar sempre o diagrama de Venn, que muitas vezes é mais fácil, outras vezes nem tanto, isso vai depender da situação. Vamos seguir?
Veja aí o diagrama de Venn com 3 conjuntos. A gente tem aqui o conjunto A, conjunto B, conjunto C. Então, a gente está vendo aqui, ó, nessa parte que está mais escura, o azul mais escuro, o que a gente chama de interseção aqui, ó, essa parte bem aqui, ó, interseção entre os 3 conjuntos, certo? Entre A, B e C. Deixa eu voltar aqui. Já nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, é a interseção entre A e C. E nessa outra parte aqui, ó, a interseção entre B e C. E bem aqui, a interseção entre A e B, tá? E os três, ele está aqui no meio, como foi mostrado aí no próprio slide, tá bom? Então vamos ver uns exemplos como é que a gente trabalha isso. Veja aí, ó. Observe o diagrama e responda, certo? Ele está pedindo aqui conjunto A, então conjunto A você pode ver, ó, conjunto A. Ele está o círculo do conjunto A, aqui, ó, ele está envolvendo os números 0, 1, 2, 3, 4, certo? Esse é o círculo do conjunto A. O círculo do conjunto B, ele já envolve outros números, certo? 2, 3, 5, 6 e 7. E o círculo do conjunto C, se a gente for fazer a observação aqui, ó, ele está envolvendo os números 2, 4, 5, 8 e 9. Então, ó, é muito mais fácil a gente fazer essa representação na forma de conjuntos, na forma de conjuntos numéricos, como está colocado aqui, do que muitas vezes você interpretar direto no diagrama de Venn, porque às vezes com o número fica mais complicado, certo? Então, conjunto A, ele tem 5 elementos, 0, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 2, 3, 5, 6, 7. E o conjunto C, 2, 4, 5, 8 e 9. E nós temos essa pergunta bem aqui, certo? A letra D, ele quer a interseção de A e B unido à interseção de B e C. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem uma operação matemática dessa, geralmente é fazer quem está inicialmente entre parênteses, certo? É aquela regrinha matemática que a gente aprende lá no 6º ano. Primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. Então, quem é a interseção de A e B? Olha só, conjunto a interseção do conjunto A e do conjunto B, está aqui, ó. Né? Pode notar que o 3 e o 2, ele está tanto dentro do conjunto A como dentro do conjunto B. Então, você olha bem por aqui, ó. 2 e 3. Então, a minha interseção quem é? 2 e 3. E agora, ele pede a interseção do conjunto B inter C, que é o segundo passo que eu faço aqui, ó. B inter C, certo? Então, analisando os conjuntos aqui, ó, no diagrama de Venn, o C, ele está aqui, ó, passando, olha só, o 2 e o 5, certo? Está dentro do conjunto C, como o 2 e o 5 está dentro do conjunto B. Então, ó, a gente vê aqui, ó, o 2
no conjunto C e o 2 no conjunto B. E estamos vendo aqui, ó, o 5 no conjunto B e o 5 no conjunto C, certo? Então, a interseção é 2 e 5. E agora ele pede a união das duas interseções, certo? Então, o 2 aparece aqui, ou eu só preciso repetir, foi mal. Eu só preciso repetir uma vez. Então, eu tenho o 3, que está no conjunto B, que eu coloquei aqui, e tem o 5, o 3 está no conjunto A, e tem o 5 que está no conjunto B. Então, está aí a nossa resposta. A interseção A inter B unido com B inter C gerou o conjunto 2, 3 e 5. Então é muito fácil. O que precisa fazer é a identificação dos conjuntos através do modelo matemático, certo? Aqui não é difícil, mas se você tiver alguma dificuldade, é preferível que você pegue e faça dessa forma aqui, porque vai facilitar muito mais a sua vida na hora de responder uma questão dessa daqui, tá certo? Então, tranquilo isso aí. É só dar uma olhada no vídeo, se não entender, eu ver uma, ver duas vezes que dá certo. Então, ó, eu vou deixar essa daqui, A inter C união B, certo? Para você, no caso, você tentar fazer essa letra E, A inter C união B, para você tentar fazer para poder ir praticando, tá bom? Vamos seguir. Então, essa daqui, A ou B, união C. Essa daqui é toda sua, para você fazer, tentar no caderno, tá bom? Eu já dei aqui praticamente a resposta porque estamos aqui, ó. Beleza? Vamos dar continuidade. Vamos fazer outras questões. Olha aí. A dos conjuntos A, 0 e 1, B, 0, 2, 3 e C, 0, 1, 2, 3, classifica em verdadeiro ou falso cada afirmação abaixo. Ele está perguntando aí na letra A se A está contido em B. Olha só, se A está contido em B. Está perguntando na letra B se o conjunto das partes de A, no caso aí, está contido em A. Na letra C, ele está perguntando se o A está contido em C. Na letra D, se B não está contido em C. Na letra E, se B está contido em C. E na letra F, se 0 e 2 pertence a B. O conjunto das partes de B, no caso, 0 e 2 pertence a B. E aí? O que é que tu acha? Dá para fazer sem olhar? Se der para fazer, dê uma paradinha no vídeo e tente fazer aí, tá bom? É bem fácil essa daí. A terceira questão. O dono de um canil vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra parvovirose e 60% contra sinomose. Determine o percentual de animais que foram vacinados contra as duas doenças. Vamos lá? Essa daqui eu acho que eu tenho a resposta. Vamos fazer. Veja aí. A questão pede a interseção entre A e B, certo? Então, A, 80 menos X, B, 60 menos X. X é A e B. Então, o que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que ter? A gente tem que prestar atenção. Como o X ele vai ser o A e B, certo? Eu vou ter que diminuir, geralmente, ó, o percentual do B e o percentual do A. Então, esse X aqui, ó, ele vai ser o B e esse X aqui, ele vai ser o A, certo? Então a gente vai ter uma equaçãozinha, ó, X mais 80 menos X mais 60
menos x igual a 100. Por que igual a 100? Certo? Por que igual a 100? Porque 100 é 100% do total de animais, tá certo? Então, você pode ver aqui, ó, que o x ele vai estar aparecendo aqui, certo? Que esse x aqui ele vai corresponder ao A e ao B, e esse x vai ter, e a gente tem, ó, a nossa equação, certo? E a gente tem a nossa equação. Aí você pode me perguntar, professor, mas por que esse x tem que aparecer? Porque se a gente está com uma equação, a gente está com a equação, a gente vai ter que ter um x positivo, querendo ou não. Então, olha só, se eu somar menos x, fazendo aqui, ó, o jogo de sinais, eu sei que vai ser uma soma, menos com menos, mais, né? Só que quem é o sinal do maior? Como não existe número maior, eu vou conservar o sinal. Então, vai ficar, ó, 2x, certo? No caso, menos 2x. E ficaria negativo. E a gente não pode ter um valor negativo, certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aqui, ó, eu posso proceder da seguinte forma também, certo? Eu posso proceder da seguinte forma. Eu posso cancelar aqui, menos x com mais x, aí, ó, iria ficar 80 mais 60 menos x igual a 100, certo? Na prática, seria a mesma coisa aqui, só que eu estou fazendo por parte. 80 mais 60, 140, menos x igual a 100. Passaria 140 para outro membro depois da igualdade. Então, ficaria menos x igual a 100 menos 140, né? Porque o 140 era positivo, ele ficou negativo. Então, menos x igual a menos 40. Multiplicar por menos 1, porque eu não posso ter a minha incógnita aqui, ó, negativa. Então, tem que ser os dois termos, x é igual a 40. Viu aí? A mesma coisa, certo? Menos x mais 140 igual a 100, 100 menos 140 menos 100 igual a 40 igual a x. Então, só fiz de uma forma diferente. Então, ó, se a gente for olhar a questão, ele pergunta, determine o percentual de animais que foram vacinados, certo? Então, eu tenho aqui, a gente olhar 80, e eu tenho aqui 40. Ele quer saber isso aqui, ó, certo? Então, ó, 80 menos x é igual a 40 ou menos x. Igual não, perdão. Não era para ter colocado igualdade agora, não. Não era para ter colocado a igualdade, não. Então, ó, eu tenho aqui, ó, as duas equações, certo? Tem as duas equações. E isso aqui, ele, tanto conjunto B quanto conjunto A, é também chamado de x, certo? Então, ó, se ele quer saber, eu tenho aqui
De novo errado. Posso botar aqui não, tem as duas equações. Certo? Então, aqui a gente está com as duas equações, que a gente pode fazer do jeito que foi colocado ali, certo? Então, ó, aí depois a gente faz a equação colocando as adições para poder saber o valor, tá certo? Então, muito cuidado com o enunciado, você tem que ver a questão do enunciado, o que é que ele está pedindo, certo? Ele pede interseção, geralmente você vai encontrar, na maioria das questões com problemas dentro do conjunto, as interseções, certo? Ou as diferenças, tá bom? Vamos dar seguimento aqui para outras questões. Veja essa questão aqui, ó. Uma atividade com duas questões foi aplicada em uma classe de 40 alunos. Olha só, os resultados apontaram que 20 alunos haviam acertado as duas questões. 35 acertaram a primeira questão, 25 a segunda questão. Faça o diagrama e calcule o percentual de alunos que acertou apenas uma questão. Vamos lá. Vamos fazer um diagramazinho aqui, ó. Ele diz que, vamos chamar isso aqui de primeira questão, certo? O diagrama feio da molesta. Vamos chamar isso aqui de segunda questão, certo? E a gente sabe que nosso conjunto universo é igual a 40 alunos, certo? É que eu só estou fazendo aqui para você compreender melhor antes de passar para a resolução mesmo. Então, os resultados apontaram que 20 alunos haviam acertado as duas questões. Ó. Então, minha interseção aqui, quanto é? 20. 35 alunos acertaram a primeira questão e 25 a segunda. 35 acertaram a primeira e quantos? 25 a segunda. O que é que ele quer saber? Ele quer saber quantos alunos, ele quer saber o percentual de alunos que acertou apenas uma questão, certo? Apenas uma questão. Então, 20 acertou as duas. Então, significa que tanto acertou a primeira, como acertou a segunda. E aí, como fazer? Se ele quer saber o percentual. Vamos dar seguimento para a gente compreender? Então, vamos lá. Dos 40 alunos, no total, 20 haviam acertado as duas questões, 35 acertaram só a primeira, então você só subtrai 35 menos 20, porque se esses 20 acertaram as duas, eles também acertaram a primeira. Então, ó, 15. 25 acertaram a segunda, dos 25 que acertaram as duas, também acertaram a segunda. Então, 25 menos 20, 5. Olha só, certo? Então, agora, veja só, que esse diagrama de Venn aqui, que a gente fez no geral, ele se tornou esse aqui, ó, 15 alunos, porque nós subtraímos 35, que era o aluno, que era o total, menos 20, que era a nossa interseção. Encontramos 15. E aqui, 5 alunos, porque 25 acertaram a segunda questão e 20, que é a nossa interseção, acertaram as duas. Então, ó, 20 acertou as duas, 15 acertou só a primeira, 5 acertou só a segunda, tá certo? Então, a gente já sabe o nosso percentual. Então, ó, se a gente somar 15 mais 5, a gente vai encontrar exatamente 20. Então, os alunos que acertaram somente uma questão são 20. Por quê? Foram 15 na primeira e 5 na segunda. Então, a porcentagem será 20, que é o nosso total, certo? Que é a nossa interseção, dividido por 40. Sendo os que acertaram apenas uma questão e 40 o total de alunos, certo? Então, veja só, 20 dividido por 40 dá 0,5.
Se eu pegar multiplicar 0,5 vezes 100, que é percentual, eu vou encontrar quanto? Será que é isso? O que é que tu acha? 50%. Certo? Então, 0,5 porque ele pergunta percentual 50%, tá bom? Seguindo. Olha só outra questão aí que também é um problemazinho. Uma pesquisa de mercado foi realizada para verificar a audiência de 3 programas de televisão. 1.200 famílias foram entrevistadas. Olha só, a gente já tem quantas famílias no nosso conjunto universo? 1.200. E os resultados obtidos foram os seguintes: 370 famílias assistem ao programa A, 300 ao programa B e 360 ao programa C. Desse total, 100 famílias assistem aos programas A e B, olha só, 60 aos programas B e C, 30 aos programas A e C e 20 famílias aos 3 programas. Com base nesses dados, determine quantas famílias não assistem a nenhum dos 3 programas. Quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa C? Qual o programa de maior fidelidade, ou seja, cujos espectadores assistem somente a esse programa? Bora lá, antes da resolução. A gente vai ter exatamente isso aqui, ó. Certo? Vamos ter um diagrama de Venn dividido em 3 partes. Então, chama isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui, ó, de C, certo? O todo é 1.200. Então, veja só, 370 ao programa A, 300 ao programa, como ficou apertado, B, e 360 ao programa C, beleza? Olha lá, desse total, 100 famílias assistem ao programa A e B. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? Um risquinho aqui, ó, onde o A e o B estão se encontrando. Então, aqui seria 100. Vamos continuando. 60 ao programa B e C. Aqui, ó. Isso aqui, o programa C e o programa B. 60. E 30 aos programas A e C. Então, ó, aqui, ó. 30 aos programas A e C. E 20, que é a interseção, ó, aos 3 programas, tá certo? Então, a gente tem o nosso diagrama formado. E agora a gente vai para os nossos cálculos. Olha aí. Total o conjunto universo, 1.200. A, 370. B, 300. C, 360. Primeiro, vamos subtrair o conjunto interseção. A, B e C, que é igual a 20 dos demais conjuntos. Então, ó, a união B é 100 menos 20. 80, certo? 80. A união C, 30 menos 20. Então, 10. Então, nós temos que tirar a interseção, que é dos 3. E B união C, 60 menos 20, certo? Que é igual a 40. Então, quem assiste aos 3 programas, como foi dito anteriormente, é 20. Então, daí fica fácil. A gente vai pegar 370, que é o total de A, subtrair de 80, que é o total de A união B, subtrair de 20, que é a interseção, e subtrair de 10, que é a união C. Então, programa A, nós temos, ó,
260 pessoas. O B, que era 300, menos 80, certo? Que é a união de AB. Menos 40, que é a união de BC. Menos 20, que é a união dos três programas. 160 assistem o programa B. E o programa C, 360, menos 40, que é B ou C, menos 20, que é a nossa interseção, e menos 10, que é a nossa união de A e C, 290. Então, o que é que a letra A pergunta? Quantas famílias não assistem a nenhum dos três programas? Olha só, não assistem, certo? A nenhum dos três programas. E 200? Então, vou pegar, ó, 260, 160, 290, 80, 20, 10, ou 40 e 10, certo? E são todos os conjuntos aqui, ó, certo? Tudo que eu encontrei. A união, certo? A interseção e a quantidade de famílias que assistem os três programas individuais. 1.200 menos 860, vou encontrar 340. São as pessoas que não assistem a nenhum dos três programas. O que é que a letra B pede? Quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa C? Ó, se eu encontrei aqui, ó, eu sei que 260 famílias assistem o programa A, certo? Ao programa A, mais 80 que assistem o programa A e B, então eu tenho 340 famílias, certo? 340. Aí você me pergunta, mas professor, por que 80? Porque quando eu fiz essa subtração aqui, se lembre que é a interseção dos três programas. E aqui, esse 80, só está o programa A e o programa B. Então, aqui, ó, a união B, certo? Como você está vendo. Então, ó, 340 assistem ao programa A, certo? E não ao programa B, ao programa C. Tem que prestar atenção aqui, ó. Mas, professor, ele está perguntando só o programa A. Sim, mas aqui, esses 80 assistem ao programa A, certo? Esses 80 aqui assistem ao programa A também, mesmo eles assistindo ao programa B. Eu tenho 260 que assistem só ao programa A e tenho mais 80 que assistem ao programa A e B. Ele não está perguntando aqui se o B vai tá contido nessa conta. Ele só está perguntando o programa A e não o programa C. E a letra C, qual o programa de maior fidelidade? Ou seja, os espectadores assistem somente a esse programa. Ó, a resposta está bem aqui, ó. Programa C, que nós temos 290 que assistem somente o programa C. Então, isso aqui é uma questão de leitura, tá certo? Da questão e ver o que é que está sendo pedido. Geralmente, a maioria dessas questões, ela vem com opções, para poder ser com assertivas, para você se tornar mais fácil. Mas caso não venha, é fazer o diagrama de Venn, destrinchar desse jeito e arrochar, certo? Vai ter, é como eu disse no início da aula, é o gargalo de qualquer estudante. É exatamente isso, problemas com conjuntos. É por isso que é interessante que se estude as propriedades, tanto da união, da interseção, como da diferença de conjuntos, para poder resolver questões como essa que a gente considera gargalos, certo? Então, a gente vai passar agora para os conjuntos numéricos, que a gente vai utilizar os conjuntos dos números naturais, conjunto dos números reais, dos números inteiros, e aí assim por diante. Então, veja só. Conjunto dos números naturais. A gente aprende que o conjunto dos números naturais, eles são números positivos, certo? São os números positivos.
o zero, a partir do zero, ou a partir do número 1, que tem um valor numérico fundamentado. Então, a gente tem o que a gente chama de medida unitária, que é de um ponto ao outro, certo? Então, 1 e 2, então os números naturais, eles são considerados números positivos, inteiros positivos, certo? E a gente tem essa medida unitária. E a propriedade dos números naturais? Deve ser seguida, que muitas vezes são umas casquinhas de banana que caem em questões que a maioria dos professores colocam, dos concursos colocam. Então, a soma de dois números naturais vai ser sempre um número natural. A multiplicação de dois números naturais é um número natural. Se n é um número natural, então n mais 1 é o sucessor de n e n é o antecessor de n mais 1, certo? Ou seja, n menos 1 é o próprio n. E os números opostos, que a gente chama de conjunto dos números inteiros, ou seja, que são os números negativos, certo? Então, os números opostos aos números naturais são os números inteiros que ele engloba o conjunto dos números naturais, certo? E ainda engloba um novo conjunto, que é o conjunto dos números negativos. Então, 1 e menos 1 são chamados de números opostos. Então, significa que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, o símbolo dos números inteiros vai ser sempre Z. Por que que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros? Eu tenho aqui, ó, Z, certo? E tenho aqui, ó, os naturais. Aqui eu tenho o número positivo, 2, 3, e assim por diante, certo? E assim por diante. E aqui, ó, tem o menos 1, menos 2, e assim por diante. Então, é por isso que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, tá certo? Isso é bem tranquilo. Então, ó, é bom dar uma olhada nessas propriedades para poder não se complicar posteriormente, tá certo? Então, ó, inteiros não nulos, que é colocado com asteriscozinho, o que não tem o zero, quando a gente fala não nulos é por causa do zero, certo? Inteiros negativos, que seria o z, Z fez z mais, 0, 1, 2, 3, e os inteiros não positivos, que seria o, o z menos, certo? E você pode notar que o zero ele está entrando porque o zero ele nem é positivo nem negativo, mas ele não está dizendo que são os inteiros que são não negativos e não nulos, e também não são não positivos e não nulos, tá certo? Então, esse aí é uma parte das propriedades, que inicia com essas primeiras propriedades, mas a gente tem propriedades específicas. Então, todo número natural é um número inteiro. A soma e a diferença entre dois números inteiros resulta em um outro número inteiro, certo? A soma e a diferença entre dois números inteiros resulta em outro número inteiro. A multiplicação produto entre dois números inteiros é um número inteiro. Por quê? Tanto faz. Se eles forem positivos ou negativos, se você multiplicar, sempre vai dar um número inteiro. A mesma coisa com a soma e com a subtração. E todo número natural, ele vai ser um número inteiro porque está contido no conjunto dos números inteiros, o número natural. E o conjunto dos números racionais? Nós temos aí a representação de conjuntos racionais, que é representado pela letra Q, certo? Pela letra Q. E a gente vai ter a notação matemática do conjunto dos números racionais. X, tal que x seja igual a A sobre B, a fração, onde A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros.
certo? Então, você pode ver aí que nós já temos que o conjunto dos números inteiros, ele está contido no conjunto dos números racionais, como o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros, tá certo? Então, sigamos, ó. 8 sobre 25 é um número racional. Menos 2 sobre 1 é um número racional e um número inteiro, porque se lembra quando eu disse que a gente tem aqui que a gente vai ter aqui, ó, Z, certo? E a gente vai ter aqui, ó, N. Então, veja só, o conjunto dos números inteiros está englobando, o conjunto dos números racionais está englobando os inteiros e os naturais, certo? E aqui a gente tem, ó, menos 2, ele é um número inteiro. Então, ó, menos 1/3 é igual a 0,33, 3 e assim por diante. É um número inteiro, porque ele é um número racional, por quê? Porque números decimais, eles também são considerados racionais, certo? Então, 0 dividido por 10. Então, tá aí, ó. E as propriedades dos números racionais. Todo número natural e todo número inteiro é um número racional. A soma ou a diferença entre dois números racionais resulta em um outro número racional. O produto entre dois números racionais é um número racional. O quociente, divisão entre dois números racionais, sendo o divisor diferente de zero, é um número racional, certo? Então, dá uma olhada nessas propriedades, dá uma estudada nessas propriedades, que elas vão ser extremamente importantes para você futuramente. E o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números racionais, ela vai estar diretamente ligada à raiz, certo? A raiz quadrada, a raiz cúbica e assim por diante. Então, veja aí, a medida da diagonal de um quadrado de lado 1. Isso foi um problema proposto por Pitágoras há não sei quantos mil anos atrás, certo? Que foi o primeiro a citar a questão de números racionais. Então, se a gente pegar a raiz de 2, a gente vai ter uma dízima aqui, não periódica e infinita, certo? Então, um número racional é aquele cuja representação decimal ela tem infinitas casas não periódicas depois da vírgula. Então, por que isso aqui, ó? Então, a gente tem, se a gente lembrar de trigonometria, nós temos aqui a hipotenusa, nós temos aqui um cateto e nós temos aqui o outro cateto. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O famoso teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 1 mais 1, certo? Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 2. Veja aí. Então, é por isso que Pitágoras chegou a esse problema e essa solução ela só veio muito depois. Foi aí que surgiu o que a gente chama de conjunto dos números irracionais. Então, a definição é essa, é um número cuja representação decimal tem infinitas casas não periódicas depois da vírgula, certo? Então, veja aí, a gente tem essas infinitas casas não periódicas, elas não formam períodos, certo? Então, período, por exemplo, eu formaria período se fosse isso aqui, ó, 1,41, 42, aí, ó, aí vinha essa, 41, 42, e fosse assim por diante. Então, isso é período. Ó. Eu tenho aqui um período,
Eu tenho aqui outro período, e essa reticência aqui ia dizer que iria ser esse período infinitamente. Então, isso aqui é uma dízima periódica infinita. Então, é considerado um número racional. Pela definição, não. Tem infinitas casas não periódicas depois da vírgula, certo? Esse número aqui, ó, que é o resultado da raiz de 2, ele é um número racional. Mas esse número aqui, que eu coloquei aleatoriamente para poder citar períodos, pela definição, ele não pode ser considerado um número racional. Tranquilo? Então, aí a pergunta bem legal. Qual é outro número irracional que você conhece? Aí busca aí responder essa pergunta. Propriedade dos números irracionais. Um número irracional não é um número racional. Primeira coisa. A soma ou diferença entre o número racional com o número racional é um número irracional. Olha só o que ele está dizendo. A soma ou subtração, no caso diferença, entre o número irracional com o número racional é um número irracional. O produto entre um número irracional e um número racional é um número irracional. O quociente, divisão, entre o número irracional e um número racional, diferente de zero, é um número racional. Mais uma vez, dá uma olhada nessas propriedades para não se complicar futuramente, tá certo? Então, e o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é aquele conjunto que engloba todos os números, certo? Então, é a reunião do conjunto dos números racionais com dos irracionais, que criou o conjunto dos números reais. Olha aí, ó. Esse diagramazinho que é muito comum nos nossos livros. A gente tem aqui, ó, o nosso conjunto dos racionais, os nossos naturais bem aqui, que já está contido dentro dos nossos inteiros. E aqui, ó, essa parte aqui todinha, é o conjunto dessa parte aqui cinza todinha, é o conjunto dos números irracionais. Então, os inteiros, certo? Os inteiros, ó, os racionais, certo? Os números racionais. Com os irracionais, ele forma quem? O conjunto dos números reais, tá bom? Então, olha aí, ó, na reta numérica. A reta numérica, ela está colocando aí todos os números, independente da sua qualificação, tá certo? Ó, nós temos aqui racional, inteiro, o zero, os irracionais, pi, que é o mais famoso número irracional, então por aí por diante. Então, o que é que está dizendo aqui, ó? N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido nos reais, tá certo? Está contido nos reais. Isso aqui é uma notação matemática que diz que todos esses números aqui, ó, todos esses números aqui, eles estão contidos nos números reais, certo? Vamos seguir? Então, uma questãozinha básica para a gente aprender as propriedades. Segundo o matemático Leopold Kronecker, 1823-1891, Deus fez os números inteiros e o resto é trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Assim, em relação aos elementos desse conjunto, é correto afirmar que, vamos lá, o produto de dois números racionais é sempre um número irracional? A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional? Entre os números reais 3 e 4, existe apenas um número irracional? Entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número irracional? A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo? Veja só, se você estudar as propriedades, você vai conseguir responder essas questõezinhas de cara. Mas vamos lá, eu acho que ela tem a resposta aqui.
Veja aí, letra A. O produto de dois números racionais é sempre um número racional. É falso. Por quê? Veja só, eu tenho a raiz de 4, que é um número racional, vezes a raiz de 4. Então, raiz de 4 vezes a raiz de 4, raiz de 16. A raiz de 16 é 4. Então, 4 é o quê? Um número inteiro e um número natural. Então, nem sempre o produto de dois números racionais será um racional, certo? De dois números irracionais, perdão. A soma de dois números racionais é sempre um número irracional? Justificativa. Falsa. Olha só, a soma de dois números irracionais é sempre um número irracional? Não. Eu tenho mais 3, raiz de 3 mais a raiz de menos 3. Então, mais com menos, menos. Então, vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3. Eu vou encontrar zero. Então, leva a concluir que zero não é um número irracional. Entre os números reais 3 e 4 existe apenas um número racionais? Justificativa. Falso. Por que a justificativa? Também é falso, pois dentro do intervalo entre 3 e 4, aqui, ó, vamos aqui na reta numérica, então 3 aqui e 4 aqui, ó. 3 e 4. Nesse intervalozinho aqui, daqui para cá, existe inúmeros números reais que estão subdivididos em racionais, naturais, inteiros e irracionais. Então não existe só apenas um, certo? Existem vários. A letra D. Entre dois números racionais distintos, existem pelo menos um número racional? Verdadeiro. Verdadeiro. Baseado na questão anterior, existe pelo menos um número racional. Na verdade, existem vários números racionais, mas a pergunta é se existe pelo menos um. Então, é verdadeiro. E a letra E, por que a letra E é falsa? A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo? Justificativa. Falsa. Olha só. Tem aqui menos 5, número inteiro negativo, e tem um número 9, número inteiro negativo. Ele está falando em diferença. Então, ó, jogo de sinais, menos com menos, mais. Vai ficar menos 5 mais 9. Menos com mais, menos, uma subtração, conserva-se o sinal do maior. Então, 9 menos 5, 4. Certo? Então, muito cuidado com as propriedadezinhas que foram passadas, dá uma olhada nelas, dá uma estudada e ver, quando caírem questões como essa, é só interpretação, tá bom? Veja aí, uma segunda questão. Os conjuntos numéricos foram surgindo à medida que certas operações aritméticas não eram fechadas dentro dos conjuntos em que eram realizadas. Assim, por exemplo, o conjunto dos números inteiros surgiu como extensão do conjunto dos números naturais. Embora a adição de dois números naturais resulte sempre em um número natural, a adição é fechada no conjunto dos números naturais, a subtração não é. A subtração de dois números inteiros nem sempre resulta em um número natural. Então, assinale a afirmação verdadeira. Olha a explicação. Depois tu dá uma lidazinha bem detalhada no enunciado. Os números naturais são fechados em relação à divisão. Os números inteiros são fechados em relação à divisão. Os números inteiros são fechados em relação à divisão. Eu botei duas questões, a adição e uma divisão. A adição de dois números racionais sempre resulta em um número irracional. A subtração de dois números racionais sempre resulta em um número irracional. Vamos seguir. Será que tem resposta? A afirmativa 1 é falsa, pois a soma de dois números racionais pode resultar em zero. Aquilo que a gente viu anteriormente. Ó. A gente tem π aqui, certo? Mais, aí vamos colocar o menos π aqui, mais com menos, menos. Mais π menos π igual a
0. A afirmativa 2 é falsa, pois a divisão de dois números naturais entre si pode resultar em um número não natural. Olha aí, ó. 0,4, que é um número decimal, ele não é um número natural. Ele é um número racional, né? Então, veja só como a divisão pode não resultar. A afirmativa 3 é verdadeira, pois a soma de dois números inteiros sempre resultará em um número inteiro. Propriedade, lembra da propriedade? A afirmativa 4 é falsa, pois a divisão de dois números inteiros entre si pode resultar em um número não inteiro. A mesma coisa da afirmativa B lá, ó, da assertiva B, certo? A gente temos a mesma resposta, encontramos 0,4. A afirmativa 5 é falsa, pois a subtração de dois números racionais pode resultar em zero. Olha aí, ó, certo? Então, é uma questão de interpretação, tá bom? Então, muito cuidado com essas interpretações. E assim, a gente encerra aqui essa aulinha. Eu espero que tenha sido bastante proveitosa para você e que você consiga futuramente resolver essas questões que são colocadas através de problemas, porque você pode ver que os conjuntos numéricos, eles também apresentam alguns problemas em relação às propriedades, mas o que é primordial é você buscar identificar. E a gente tem os problemas com conjuntos, que há necessidade de fazer uma leitura detalhada do que está sendo pedido, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até as próximas aulas. Tchau.